Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Um grande desfecho vai ser decidido hoje. Às 15 horas nós saberemos uma resposta aí muito importante sobre o futuro americano e, é claro, consequentemente, sobre o futuro do mundo como um todo, porque está mais do que evidente que o que acontecer lá vai afetar todo o resto do mundo, tá bom? Se você está chegando aí agora, dá uma olhada, vê se a sua inscrição está ativa. Se não é inscrito ainda, verifique aí se você deseja se inscrever, fica o convite para fazer isso. Se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Além disso também, se quiser receber todas as novidades aqui no canal Daniel Lopes, clique aqui embaixo no sininho das notificações, tá bom? Pessoal, esse negócio que está acontecendo lá no Texas, né, e já os 17 estados chegando junto ali, isso é muito importante, porque esse é um tipo de ação que vai direto para a Corte Suprema Americana, né? Um tipo de ação que vai direto lá no topo da cadeia alimentar do Poder Judiciário na maior nação aí do mundo. E aí isso traz um outro universo, um outro patamar de legitimidade, porque ao contrário de advogados isoladamente fazendo petições e demandando ali atitudes, quando você tem um estado capitaneando a situação e trazendo junto consigo mais quase 20 estados, isso dá uma outra legitimidade completamente diferente, e a força do argumento é que a quantidade de estados envolvidos é suficiente para fazer com que a Corte Suprema dê atenção ao pedido, porque é um pedido mais abrangente, que representa, né, tem uma representatividade de uma parcela maior da população. Então esse pedido foi feito e fosse dada uma pausa ali no processo, né, de avaliação, e também para que, se já tiverem sido nomeados ali os representantes do colégio eleitoral, os estados possam, de forma autônoma e fazendo jus aqui ao que a Constituição determina, encaminhar ou nomear os seus próprios representantes para que no dia 14 eles consigam participar lá da votação que será feita junto com todo o corpo do colégio eleitoral, tá bom? Então esse foi o pedido. Agora, o tribunal, ele deu uma ordem dizendo que os estados que estão sendo demandados ali, a Geórgia, né, o Michigan e tal, precisam responder a essas moções ou esses pedidos do Texas até às 15 horas do dia 10 de dezembro, que é, por acaso, hoje. Dia 10 de dezembro é hoje. Isso que será falado aí, esse resultado que veremos a partir das 15 horas, será uma espécie de mudança de jogo, né? Uma mudança de jogo para um lado ou para o outro. A gente pode ver ali um banho de água fria para a causa de reeleição do presidente, ou podemos ver um banho de água fria para a causa do candidato aí que, né, teve uma performance impressionante, né? O cara, sem fazer campanha de rua maciça, né, teve resultados melhores do que Clinton, Obama, né? Bateu recordes e recordes e recordes. E realmente negócio impressionante, né? Acho que é o maior caso de vitória em pleitos eleitorais da história da humanidade, né? E aí o presidente americano, ele fez uma postagem ali mais incisiva ontem, né? Ele falou: agora nós vamos ver se alguém tem coragem ou não, seja legislador, seja juiz ou grupo de juízes, vamos ver se eles têm coragem de fazer o que todos nesse país sabem que é certo, né? Então, parece que dia 10, que é hoje, 15 horas, é uma espécie de ultimato aí que está chegando, né? Vai ser um divisor de águas, vai ser um antes e depois, e vai ser um fim dos tempos aí para um dos dois lados, né? Isso chega numa semana que é trazida com grandes expectativas, né? O presidente chegou a falar que essa semana grandes coisas aconteceriam, e a gente fica pensando, será que foi isso? Será que é a esse detalhe que ele está se referindo? Será que ele estava esperando chegar esse momento em que não fosse apenas um advogado do presidente ou um advogado por conta própria, mas fosse um grupo de estados ali fazendo esse pedido, né? O procurador-geral do Texas, ele encabeçou esse pleito aí, e agora está sendo acompanhado de vários outros estados. E é interessante, né, como o estado da Lone Star, que chama, né, da estrela solitária do Texas, está
tendo esse importante protagonismo aí, né? Isso acontece no momento que muitas coisas estão acontecendo, né? No meio militar ali estão acontecendo algumas movimentações tanto na costa leste quanto na costa oeste americana. Quando a gente olha assim por alto, dá a impressão que eles estão fazendo alguns exercícios ou então que é como se fosse uma cortina de proteção, né? Então é claro que nos bastidores aí da política, nos bastidores geopolíticos internacionais, sabemos que muitas movimentações acontecem e está dando indícios, está dando indicações que a semana será uma semana completamente aí decisiva, uma semana completamente importante. Agora, pessoal, a pergunta que fica é o que acontece depois dessa decisão final, né? Vamos supor que a Corte Suprema dê ganho de causa para o atual presidente e favoreça sua reeleição. O que vai acontecer depois disso? É claro que os democratas vão ficar muito chateados e a gente pode ver o retorno mais intenso daqueles protestos de rua, daquelas confusões ali que tinham acontecido. Por outro lado, se a Suprema Corte der ganho de causa para os democratas, como é que isso vai ter esse desfecho no final das contas, né? Porque a gente tem visto aqui, eu já trouxe para vocês, alguns estudos muito curiosos e interessantes de um historiador especialista, né, em análise do ciclo histórico, e ele foi o cara que simplesmente previu que uma crise aconteceria no ano de 2020 e ele alerta, dizendo que esse seria um dos períodos mais intensos e perigosos da história, né? Há mais de 20 anos, né, o Neil Howe, ele deu essa previsão falando que mais ou menos no ano de 2020 haveria esse tipo de problema, né? Ele faz esses estudos aí desde a década de 90 junto com um colega chamado William Strauss, e ele tem trazido informações interessantes. Ele analisou o ciclo, como é que a história ia evoluindo, a história sempre evoluindo ali em gerações, né? E na quarta geração, cada geração teria entre 20 e 23 anos, na quarta geração sempre havia uma quebra, uma ruptura, uma mudança drástica do modelo, né? Da estrutura da fábrica social, né? Da estrutura do contrato social, da ordem social. Então, ele tem acertado essas previsões, né? São previsões impressionantes, e numa entrevista recente foi perguntado para ele o que ele acha que aconteceria nesse final aí desse ano de 2020, como é que isso ia ter esse desfecho, e ele falou, né, que, por exemplo, se os democratas ganharem, na opinião dele, né, e conseguissem conquistar o poder, ele disse que acredita até na possibilidade do risco de uma secessão nos Estados Unidos, né? Secessão foi quando alguns estados quiseram se separar do grupo dos Estados Unidos da América, né? Lembrando que Estados Unidos tem esse nome porque foram vários estados que se uniram. Teve uma época que alguns estados tentaram se separar, como na época do presidente Abraham Lincoln, e ele vê um risco disso. E o entrevistador perguntou se ele acha que o problema poderia chegar tão longe, né? E ele falou que a probabilidade disso acontecer seria menor se os republicanos vencessem, porque ele acha que eles não teriam tanto esse problema. Mas ele falou que, do contrário, pode ser que isso se configure. E a gente vê agora essa situação. 17 estados, mais o Texas, impetrando esse pedido de reconsideração lá na Suprema Corte. Vamos supor que a Suprema Corte não dê ganho de causa a eles. Será que eles vão chegar a esse ponto aí já no limite aí das atitudes, né, de querer uma separação dos estados? É difícil a gente prever, mas do jeito que o mundo anda, do jeito que o ano de 2020 chegou tão estranho, né, com tantas coisas impressionantes, impensáveis, tantas coisas que nunca tinham acontecendo, eu acho que a gente não pode tirar nada desse tabuleiro não, tá bom? As matérias que eu citei aqui, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado no topo. Essa matéria especificamente que eu falo sobre que eu citei, sobre esses ciclos da história, sobre esse historiador Neil Howe, é uma matéria que está em português e vale muito a pena você ler, tá? Você que gosta de estar bem inteirado, gosta de mergulhar nos assuntos, ama o conhecimento, dá uma mergulhada aí, dá uma olhadinha, você vai ter muitas informações interessantes, tá? Dê uma olhadinha o que esse historiador previu para 2020, isso há muito tempo atrás, e sobre o que ele falou que pode acontecer no desfecho dessa história, tá certo? Hoje às 15 horas a gente vai ter uma resposta importante, vamos ver para que lado isso tudo vai
encaminhar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Examine todas as coisas que tem que é bom. Deixa um forte abraço para vocês. Clica aí no sininho das notificações se você quer receber as novidades. Se gostou do vídeo, clica no like, porque quando você clica no like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua te recomendando. E além disso, obviamente, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Mais tarde, a gente volta com mais informações. Um abraço a todos, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Um abraço. Valeu!